Está começando outra rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e outra terminou no final de semana. Vamos conferir como foram os resultados da rodada passada do Campeonato Brasileiro da Série B. Daqui a pouco a rodada da Série B, vamos primeiro com os gols aí na sua tela. Thiago Ribeiro recebeu nas costas da zaga para abrir o placar para o Londrina, fora de casa contra o Criciúma. Só que Elvis de falta e Alex Maranhão de longe, num golaço, viraram a partida. Vitória do Criciúma por 2-1. De falta, Fred marcou o gol da vitória do Juventude em casa sobre o CRB. Golaço de Ian Sassi para abrir o placar para o Coritiba, gol de letra. E de pênalti o goleiro Wilson ampliou. O São Bento foi guerreiro, conseguiu diminuir com Ricardo Bueno ainda na primeira etapa. E com ele de novo, no segundo tempo, empatou a partida, que terminou em 2-2. Em casa, o Boa Esporte fez 1-0 na Ponte Preta com Douglas Baggio. De cabeça, Helder ampliou o placar. No segundo tempo, a Ponte só diminuiu com Júnior Santos. Terminou com vitória do Boa por 2-1. A maior expectativa da rodada era para o duelo entre o vice-líder CSA e o líder Fortaleza. O CSA teve chance de abrir o placar com Walter e foi o time que mais ameaçou durante a partida, mas o placar não saiu do zero. É isso aí, vamos conferir como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B depois da conclusão da rodada. Fortaleza 30 pontos, CSA 29, Vila Nova 27, Avaí 26. Aí o Atlético está aqui na portinha do G4, 26 pontos, mesmo número de pontos do Avaí. O Goiás está em oitavo, 24 pontos, a 2 pontos do G4. Junto com a Ponte Preta também 24 pontos. Aí vem Coritiba, Guarani, Oeste, Juventude, CRB, Paysandu, São Bento, Londrina. Faixa do rebaixamento, Criciúma, Sampaio Correia 16 pontos, Brasil de Pelotas 15 e mais atrás está o Boa Esporte 10 pontos. Vamos conferir a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Atlético e CSA, amanhã tem Boa, Brasil e Boa Esporte, Figueirense e Vila Nova, Goiás e Coritiba, Londrina e Oeste de Barueri. Ponte Preta e Juventude, CRB e Criciúma, Paysandu e Guarani, São Bento e Sampaio Correia, Fortaleza e Avaí. Todos esses jogos amanhã. Não está chamando mais Oeste de Itápolis, não? Não, Oeste não é mais de Itápolis. Barueri? Oeste de Barueri. Já fixou, né? Já fixou. Razão social. Pagaram a multa, R$800 mil e mudaram de cidade. Interessante, bem melhor. Agora, que rodada boa demais, né, para o futebol goiano. Essa derrota da Ponte Preta para o Lanterna Boa Esporte, hein? Foi sensacional. E assim, acho que o mais beneficiado de todos foi o Goiás, né? Porque dos 10 primeiros, foram 6 equipes empatando, né? E ainda teve a derrota do Guarani. Enfim, foi bacana essa rodada para o futebol goiano. Vamos ver essa próxima e começa daqui a pouco com o Dragão. E a rodada? A rodada foi normal, assim, os goianos levaram certa vantagem. Eu acho que o Vila Nova acabou ficando bem na fita com a derrota da Ponte Preta, que o Vila estava numa situação muito ruim, assim, em relação a sair do G4, né, André? Porque se a Ponte ganha do Boa, já passava o Vila, já jogava uma posição para trás, e aí o Vila ia encarar o Figueirense mais enrolado ainda amanhã. Mas o Goiás está numa ascensão muito clara, então qualquer resultado que der quando você está ganhando vai estar bem para você. A rodada foi boa para os goianos, como tem sido as últimas 5 ou 6 rodadas para o futebol goiano. Eu espero que os nossos times aproveitem a fase e criem gordura, né, André? Quem sabe, por que não? A gente não pode sonhar com o acesso dos 3? Claro que pode, por quê? Não é impossível. E o Goiás zerou o saldo. Estava falando em alguns programas aqui que o saldo negativo do Goiás estava atrapalhando quando empatava em número de pontos, né? Agora zerou, ainda está atrás da Ponte, a Ponte está em 2 de saldo, mas o campeonato está tão equilibrado ainda que essa situação faz diferença. Saldo de gols. É isso aí. Daqui a pouco nós vamos mostrar os gols da vitória do Goiânia ontem. Nossa equipe foi até Morrinhos, acompanhou a estreia do Goiânia na divisão de acesso. A única TV aberta de Goiânia que esteve ontem lá na cidade de Morrinhos foi a PUC TV Goiás. Nós vamos mostrar também tudo do Atlético, que joga hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o CSA. Treinamento do Coritiba, já está em Goiânia, treinou hoje no CT do Atlético.
A nossa equipe também esteve lá conferindo, joga amanhã contra o Goiás e as informações do Vila, que vai fazer essa semana 2 jogos em Santa Catarina, o primeiro amanhã contra o Figueirense. Primeiro, vamos com a primeira parte de gols do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. Quando saiu a escalação, muitos torcedores desconfiaram da entrada de Matheus Sávio no lugar de Marlos Moreno, machucado. Mas o garoto do Ninho precisou só de 4 minutos para mostrar seu valor. Partiu para cima do marcador e fez um golaço. Bola no ângulo, sem chance alguma para Jefferson. Avassalador, o Flamengo chegou de novo aos 7 minutos. Dessa vez, Sávio colocou a bola na área. Diego não dominou, a zaga não conseguiu afastar e Lucas Paquetá apareceu para mandar para a rede. O jogo ficou assim no Maracanã. Flamengo 2, Botafogo 0. No confronto dos desesperados, o Paraná venceu o América Mineiro. O único gol da partida foi do estreante Rodolfo. De cabeça, Rodolfo mandou a bola no fundo da rede. Final de jogo, Paraná 1, América Mineiro 0. Antes da bola rolar, problema nos arredores do Morumbi. Torcedores do São Paulo atiraram objetos na chegada do ônibus corintiano. Dentro de campo, mais problemas para o Corinthians quando Anderson Martins de cabeça abriu o placar para o São Paulo. Depois do recuo errado de Gabriel, Reinaldo começou a brilhar. Driblou bem Cássio e bateu para o gol. Henrique cortou na primeira, mas a bola voltou para o Reinaldo, que não desperdiçou. 2-0 São Paulo. O terceiro também foi dele. A bola sobrou na entrada da área. Chute nem tão forte assim, mas que Cássio aceitou. Nos minutos finais, o Corinthians ainda diminuiu com Jonatas, mas não evitou a derrota. São Paulo 3-1. Logo aos 2 minutos de jogo, o Vasco abriu o placar sobre o Grêmio com Andrés Rios. Desvio providencial para mandar para a rede. O Cruz Maltino ainda ficou com um jogador a menos aos 31 minutos quando o lateral Henrique foi expulso. Mesmo assim, conseguiu segurar o resultado e garantiu os 3 pontos. É isso aí. E a grande novidade veio de um jogo que ficou 0-0, que foi Chapecoense e Santos. Qual a O novidade? técnico Jair Ventura, a partir de hoje, é ex-treinador do Santos, né? Está tendo seu currículo que um dia passou pelo Peixe. Não é mais treinador da equipe alvinegra praiana. O Jair Ventura tem no currículo dele o fato de ter dirigido os 2 melhores times do futebol brasileiro, segundo a FIFA, do século XX, né? Botafogo e Santos. 2 alvinegros, né? 2 alvinegros. 2 alvinegros. Mas o resultado não estava agradando, né? E aí o Santos lá embaixo na tabela, perto da zona de rebaixamento, não consegue vencer. É claro que o Jair tem méritos, né? O Santos está na Libertadores ainda. Está na Copa do Brasil, né? Está na Copa do Brasil ainda, quartas de final. Mas o pessoal lá não estava gostando do Eu trabalho. concordo não, Beto. Eu acho que o Jair até fez hora extra no Santos. Já era para ter sido demitido no Campeonato Paulista. O trabalho dele no Santos não teve o mesmo êxito do que foi o trabalho dele no Botafogo. Eu acho que o Santos deve ir atrás do Abel. Eu, se sou o presidente do Santos, vou atrás do Abel. É um treinador caro, mas é um treinador que tem um perfil ideal para o tipo de clube que é o Santos. O Abel, nessas várias passagens dele pelo Fluminense, ele se acostumou a trabalhar com jogador de categoria de base e faz isso muito bem. O Fluminense, sem estrutura nenhuma, revela jogador à beça. Não aproveita porque vive com o Pires na mão vendendo de graça. E o Santos gosta de revelar jogador. Eu ia atrás do Abel.